Oi, gente, apenas para avisá-los que este programa foi editado por mim, Evandro Xoxin. Eu estou com uma gripe severa. O Sbole teve um problema que, inclusive, vai ser relatado aqui no episódio. A gente teve que gravar, entre aspas, sem a presença do outro, né? A gente grava geralmente online. Então esse programa foi um pouco diferentinho, assim, mas a gente fez o máximo para colocar tudo nos eixos. E perdão pela edição aí, porque não tá fácil para quem tá doente, né? Então, fiquem com o programa. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 25 de outubro de 2025 até o dia 31 de outubro de 2025. Nessa semana, UFC. John Jones aceita convite de Alex Poatan de luta na Casa Branca. William Bonner dá seu último boa noite no Jornal Nacional sob aplausos de equipe. Palmeiras tem noite mágica, goleia o LDU e pega o Flamengo na final da Libertadores. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes bola. Mais uma semana que passou e uma semana cheia de acontecimentos, com gente gripada, gente tendo que viajar, enfim, né? Não vou dar muito spoiler, porque eu já fiz um avisozinho no começo do programa, então não vamos nem perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Cara, então, vamos lá. O que aconteceu da minha semana? No pós-gravação, né, da última semana, no sábado, eu tinha mencionado, né, que talvez eu vá com o Gabi agora fazer uma viagem aqui para um vilarejo holandês, né, um lavandário, que é em Carambeí, né, um pouquinho depois de Ponta Grossa. E acabou que a gente fez isso, de fato. Então a gente terminou a gravação, né, aqui, e aí a gente decidiu, compramos, né, a entrada ali pela internet e partimos viagem. Daí deu, acho que talvez umas 2, 3 horas, não lembro quanto tempo dava, mas a gente ficou boa parte, né, do sábado em função disso. A gente saiu logo pela manhã, fomos, a entrada era a partir das 2 da tarde. Almoçamos na estrada, aí entramos, vimos bastante coisa lá. É bem bonito o lugar, se procurar lavandário holandês, né, ou lavandário Paraná, provavelmente você deve encontrar isso, que é no Google Maps, né, que é bem pertinho de Ponta Grossa. E aí visitamos o lugar. Visitamos também um museu da imigração holandesa, um negócio assim que é bem no caminho para chegar, né, no lavandário. Então, na volta, é coisa de uns 5 minutos para trás, né, no caminho, a gente já chegava nesse museu. E aí também aproveitamos, visitamos ali, compramos uns queijos de produção local, compramos umas coisinhas de lavanda, né, do lavandário, de itens de decoração, assim, uns cheirinhos, né, para ambiente, coisa, né, para aproveitar uma recordaçãozinha do lugar. E aí tá. Aí começa a semana, as minhas aulas foram a carga horária regular, porém um pouco diferente, porque deu um problema com o motorista, né, com o transporte, né, do ônibus para Chopinzinho, então que eu vou para lá na segunda e nas segundas e terças-feiras. Aí deu um problema, acho que estava com outro motorista, e aí não estava, né, alguma coisa, desencontrou a informação, uma coisa assim. E aí acabou que foi pedido para a gente fazer atividade direcionada, né, com os alunos. Então, daí eu, né, deixei a atividade para eles e beleza, segue a vida, segue a semana, deixei a atividade e no restante aqui, que era em Guarapuava, foi tudo daí, né, tal como as semanas regulares. E, né, então carga normal, tudo nos conformes. Hoje, a sexta-feira, que foi um pouquinho diferente, porque eu acabei vindo para Beltrão, mas eu vou falar sobre isso depois, né, que vai ser inclusive motivo da minha reflexão, ou melhor, minha reflexão decorre, né, dessa viagem, e aí eu comento logo na sequência. Depois durante a semana, eu cozinhando normal, né, o almoço de todo dia, e também lendo o livro A Última Casa da Rua Needless.
e eu estou áudio lendo ele, né? Então ainda não terminei. Talvez na próxima semana eu termine, não sei, vamos ver, mas em todo caso era isso. E deixa eu ver se faltou falar mais alguma coisa. Ah, o último ponto, né, que daí agora que eu lembrei, eu acho que foi no domingo que a Gabi e eu, a gente fez isso. A gente decidiu que a gente vai fazer uma viagem, né, em dezembro, fazer aquele passeio de trem, né, Curitiba-Morretes. E aí a gente estava comprando, né, as passagens dele, então compramos no domingo. E aí tudo certo, né? Só vamos para lá de carro, né, de Guarapuava para Curitiba de carro, fazemos o passeio. E gastamos talvez mais 1 ou 2 dias ali em Curitiba, né? Só pra gente turistar e daí a gente volta pra poder passar o restante das férias, das férias não, das festas com as famílias, né? Então a gente vai decidir ainda, Natal e Ano Novo, o que a gente passa com cada lado da família, né? Qual que a gente passa com a família da Gabi, qual que a gente passa com a minha família. Aí a gente vai decidindo, mas só depois. E só depois eu vou trazer mais detalhes sobre a minha reflexão, porque antes eu preciso que Evandro Xixim conte pra gente como foi a sua semana, por gentileza. Opa, vamos lá. Cara, minha semana começando cronologicamente, então, sexta-feira, eu não lembro se eu tinha relatado aqui, mas a Tati acabou deixando o celular dela no Uber, né? A gente tentou conseguir ele de volta, entramos em contato, etc, etc. Falamos com o motorista, mas infelizmente a gente não conseguiu reaver o celular. Não sei se foi o Uber que pegou, se foi um outro passageiro para quem ele fez viagem, pegou, enfim, né? Deu-se por perdido. Aí, no sábado, eu tava com medo de que não ia dar tempo de fazer tudo, porque eu tinha o grupo de estudo de manhã, no qual eu fui. Posteriormente, eu saí para almoçar com a minha sogra, o meu sogro e a minha cunhada, né, a família da Tati. A gente almoçou ali, e aí 2 horas eu tinha vôlei. Tive vôlei das 2 até as 4, joguei todas as partidas, basicamente. E aí vim correndo para casa para me arrumar pra gente ir no casamento, né? Como eu era padrinho, tinha que estar lá antes das 6 horas. Aí deu tempo de tanto eu quanto ela nos arrumarmos e chegamos lá a tempo. Depois disso, ainda, né, digamos, entre aspas, do final do casamento ali, a gente saiu, acho que era meia-noite, por aí, a gente foi na festa de uma amiga da Tati, né, da Sara e tal, a gente foi lá e ficou conversando, era uma festa temática de vinho, etc. E aí a gente foi e ficou até umas 2 da manhã, assim, foi bem divertido. Aí no domingo a gente basicamente tirou o dia para descansar, né? A gente tinha coisas para fazer e tal, ficaram atrasados por causa da viagem, né? Que a gente tinha ido para São Paulo, mas deu tudo certo. Aí na segunda eu tive um pequeno probleminha lá no trabalho, porque infelizmente acabou falecendo a sogra de um dos meus funcionários, né? Então a sogra faleceu lá em Santa Catarina, e aí ele foi junto com a esposa para lá e tal. Acabou que ele não foi trabalhar nem segunda, nem terça, nem quarta. E aí, né, ele é o plantonista da parte da noite, ou seja, ele dorme lá no hotel. E aí meio que sobrou pra mim, né? Então eu fui lá, fiquei na parte da noite, né? Na segunda-feira eu fiquei a noite inteira, basicamente. Eu cheguei 10 da manhã e só fui embora na terça-feira, acho que era umas 9 da manhã, né? Porque eu fui pra casa pra fazer academia, tomar um banho e porque eu tinha um estágio na parte da tarde, né? Tive a orientação de estágio e aí dei a monitoria e aí retornei pro hotel, né, pra trabalhar, cheguei umas 8 horas, fiquei das 8. Fizemos também as homenagens, né? No caso, segunda-feira eu tinha escrito um texto para fazer homenagem a uma das professoras, que seria nome de turma, né? Acabou que como deu esse rolo eu não fui, né, mas leram o meu textinho lá pra ela. Aí na terça-feira teve a escolha da Paraninfa e tal, que foi a coordenadora do curso. E aí, como eu já estava lá na faculdade, né? Porque eu tive orientação e tive na sequência monitoria, eu já aproveitei e fui lá comemorar junto com eles e tal, tirando fotos e parabenizar e agradecer, né, a coordenadora por ter aceitado o convite de ser nossa Paraninfa. Aí eu fui pro hotel, trabalhei mais ou menos de madrugada, cara, teve várias intercorrências durante a madrugada, entre elas, né, pessoal que passou mal, eu tive que levar. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu dormi pouco, cara, dormi 3 horas, assim, nessas 2 noites eu devo ter dormido no máximo 6 horas, assim, somadas as 2 noites. Então foi difícil e complicado, né? 5 da manhã eu tinha que levar o pessoal no Seon, que aí assim, eu acordo num quarto quente, tomo banho, blá blá blá, aí desço pra fazer café, aí já pego aquela friagem, enfim. Moral da história, quarta-feira eu tava mais ou menos, ainda fui jogar vôlei na parte da noite, né, porque tinha me chamado, uma galera que joga um pouquinho melhor, fui lá,
E quinta-feira eu tava destroçado, tava com tosse, espirro, e isso se prolongou até sábado, né, a data que eu tô gravando isso aqui. Então assim, eu tô, cara, acabado, assim, até tinha falado pro Isbob pra gente gravar na sexta-feira de manhã. Só que eu falei, olha, cara, era quinta-noite, eu tava mal, assim, falei, olha, eu vou deixar pra gravar no sábado, porque eu acho que quero ver se eu me sinto melhor. Moral da história, eu tô pior e tô editando o programa, mas, enfim, tudo certo, né? Ah, e acho que isso basicamente encerra os relatos da minha semana. A minha reflexão ainda não sei ao certo se eu falo sobre o casamento, se eu falo sobre a festa da Sara, né, essa amiga da Tati, ou se eu falo sobre trabalhar, ou sobre ficar doente, enfim. Eu vou pensar nisso enquanto eu estou simultaneamente gravando e editando esse podcast para fazer daqui a pouquinho. Mas eu, como aqui não é bagunça, eu vou passar a bola para que o Sbole faça a reflexão dele. Opa, bora lá então. Cara, minha reflexão vem do seguinte: acabamos vindo, né, aqui pra Beltrão hoje, na sexta-feira, porque a gente acordou com uma notícia trágica, assim, né, que a irmã da Gabi, ela tava noiva, né, e o noivo dela acabou falecendo nessa madrugada, nessa fim de noite, começo da madrugada, não sei direito que horário que foi, né. E aí a gente veio pra cá, né, no começo da manhã ali, chegamos, era meio-dia e meio talvez, pro velório e tudo mais. E aí, o que acabou me gerando de reflexão foi assim, no velório, eu tava ali, né, com, com os familiares delas, tudo, né? E aí eu tava reparando que ia chegando, né, coroa de flores, arranjos de flores, o pessoal mandando essas lembranças ali no velório. E quem vinha entregar esses arranjos, essas coisas, era um motoboy e ninguém parecia assim, toda vez que. Não sei se era mesmo motoboy ou não, até tá se somando com o que eu tô pensando na reflexão, né? Toda hora vinha o motoboy ali entregar alguma coisa e ninguém reparava nessa pessoa. E eu fiquei com a sensação, né, com o pensamento, com a reflexão aí formando na minha cabeça sobre essas pessoas invisíveis, né? Sobre essas pessoas que fazem parte da nossa vida, que facilitam muitas vezes, né, muitas coisas na nossa vida, e em certo sentido elas, né, desaparecem. Então, é algo que ficou na minha cabeça, é algo que eu gostaria de registrar por aqui, que, né, tem pessoas que chegam, né, fazem parte da nossa vida, partem, outras pessoas que fazem parte direta ou indiretamente da nossa vida, e é como se elas não tivessem feito parte, né, por serem essas pessoas invisíveis em algum sentido. Então, isso queria deixar aqui registrado como uma reflexão da semana. Como complemento, daí eu peço para que Evandro Xuxim traga agora a sua reflexão, por favor, porque hoje a gente está no formato de emergência, sem a troca de comentários. Muito bem, cara, vamos lá. Então, a minha reflexão vai ser sobre exatamente, eu acho que esses problemas, né? De que tanto eu quanto você nessa semana tivemos que lidar com consequências de pessoas que faleceram. E o quanto eu acho que existe uma disposição para o entendimento do sofrimento humano, né? A morte é uma coisa que, de fato, a gente nunca vai ter uma experiência, né? A gente só vai ter ela uma vez, no caso, né? Assim que a gente morrer, então a gente não sabe o que acontece, enfim, né? E é sempre uma posição complicada de se estar. Mas eu vejo tanto eu quanto você o quanto a gente está disposto a se esforçar no pensamento relacionado ao outro, né? De entender que, putz, falecer é uma coisa muito triste, né? Ainda mais dependendo das circunstâncias em que tudo aconteceu, né? No caso, o velório que você foi de uma consequência muito trágica, que uma vida foi interrompida. No meu caso, já era uma senhora que estava em idade avançada e tal, né? Você já tinha comentado outros momentos sobre a sua avó, que foi melhor para ela falecer, porque evitava o sofrimento, enfim. Mas eu acho que em questão, vamos dizer assim, em valores universais, sempre me parece que ajudar o outro, né, em um momento desse tipo, em uma situação específica de óbito de algum parente, de alguma pessoa próxima, ele acaba sendo muito universal, assim. Claro que não dá para dizer que é sempre assim, sempre será um sentimento, né? A gente vê
mensagens, por exemplo, do Charles Kirk, que morreu, e o pessoal, né, comentando, celebrando a morte e tal. Sim, cada um tem o seu ponto, enfim. O fato é que, cara, é triste, né, o falecimento de qualquer pessoa. E que bom que a gente, enquanto humanos, ou enquanto pessoas compreensivas, consegue se esforçar, né? Assim como outras pessoas também o fazem, se esforçar para ajudar essa pessoa, né? Claro, a gente não consegue, né, curar a dor do outro, mas pelo menos a gente faz o que está possível, o que está cabível às nossas mãos, né? Para de alguma forma ajudar as pessoas ao nosso redor. Beleza? Então, como não vai ter complemento, vamos para sessão mais. Vamos ter aqui de feedback ou de mais uma indicação. Nós temos um feedback, o feedback foi enviado no domingo ou na segunda-feira. Ele foi enviado no nosso Spotify, né, nossa rede de comentários da rede de streaming Verde, a rede de áudios. Então, eu vou pedir para que Evandro Xuxim faça a leitura dessa vez, porque eu tô fazendo a gravação dos áudios aqui, eu não consigo trocar de tela no celular. Então peço para que você, Xuxim, faça as vezes da leitura do nosso feedback, por favor. Muito bem, deixa para mim. Vamos lá. A gente recebeu um feedback aqui do Everton Emanuel Matos, o famoso e conhecido como Pança, e ele diz o seguinte aqui, né? Não tem título porque é um comentário direto no Spotify. E ele diz o seguinte: não teve no último episódio, mas terá nesse. Achei sensacional eles mostrarem no show um pouco da nossa cultura. Brasil é imenso em tudo. Acho incrível também como a América do Sul, desde os primórdios, apresenta uma infraestrutura básica, enquanto da Europa medieval o normal era cagar no balde e jogar pela janela. Abre parênteses aqui. Não que não façam isso aqui também. Hehehe. Fecha parênteses. 10º feedback. Acho que a premiação deveria ser um rolezinho gastronômico com os podcasters mais ouvidos do meu ano. Primeiramente, eu ia passar a bola para o Isbola, mas como o Isbola não está aqui, eu só tenho a agradecer. Pança, muito obrigado pelo feedback, por escutar a gente há tanto tempo assim, e ainda mais compartilhando tudo isso. Não posso garantir pelo Sbole, mas a gente pode, de repente, conversar sobre esse rolezinho gastronômico, porque me parece uma ideia maravilhosa. Então, muito obrigado pelo feedback. Agora a gente vai para os recadinhos finais, Sbole do passado. E é só isso então? A gente só tem agora nossos recadinhos, é isso? Isso aí, se você quiser mandar um feedback, assim como o Pança fez, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é eu, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você quiser, você também pode mandar um comentário direto ali no Spotify, né? Se tiver mais apurado ali, você pode fazer como Pança, mandar ali direto, que a gente dá um jeitinho de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso às analíticas, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, curta daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks que tem atualização hoje, porque a gente teve feedback, e agora então a gente tem com um feedback a entidade Tia Teresa, a entidade Príncipe Nigeriano, a Isa e a Tati. E também agora com 10 feedbacks nós temos o Pança. E é isso então, Xoxin? Só tem agora o nosso grande e maravilhoso tchau tchau, é isso? É isso aí, tchau tchau! Então, falou, tchau tchau! Adeus. Passeio.